Olá, amores! Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre o luto coletivo. Toda segunda-feira eu coloco um vídeo aqui, falando sobre alguns temas polêmicos aqui sobre luto. Mas essa semana nós vamos fazer diferente, né? Eu entrei ao vivo aqui pra gente falar um pouquinho sobre luto coletivo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse luto que está acontecendo na região sul do nosso país, né? Rio Grande do Sul está passando por um luto coletivo. E esse luto, ele vem de diversas perdas que são significativas para aquela população, para aquela região. Então, além do luto por perda de pessoas queridas, também temos o luto por perdas de bens materiais que são significativos para aquela população. Então, eu vou começar a transmitir aqui também pelo nosso canal no YouTube. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre esse tema e entender um pouquinho essa perda. O que é essa perda, né? Por que esse luto ele é tão grandioso, esse luto coletivo? Então a gente vai explorar um pouquinho, porque entender sobre luto é muito importante para que a gente possa ajudar, para que a gente possa acolher de maneira correta essas pessoas que estão vivenciando esse momento de tanta dor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá a nossa transmissão. Entender sobre luto é muito importante para que a gente possa ajudar, para que a gente... Baixar um pouquinho o nosso volume aqui. E eu vou começar a transmitir essa tela aqui, lá no nosso canal no YouTube também. E aí a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre esse luto coletivo e entender o porquê que essa dor ela acontece, tá? Esse luto coletivo ele acontece quando uma grande parte da população, da região, sofre pelo mesmo tipo de luto. Então esse luto ele não acontece para uma única pessoa. A causa desse sofrimento, desse luto, ele atinge muito mais pessoas, né? Então, as dores que vêm de um luto coletivo, ele é desencadeado muitas vezes por uma tragédia, como a que está acontecendo agora, né? Que são as enchentes que estão aí atingindo a região sul do nosso país. Então, algumas perdas são muito significativas para essas pessoas. E essas perdas, elas retratam uma grande dor que vai ser sentida por toda a coletividade daquela região, tá? E aí, entre essas perdas, nós temos, é claro, a perda dos entes queridos. Todo luto, ele é uma perda muito significativa. E o luto mais comum que a gente conhece é a perda dos nossos entes queridos, tá? Ele é uma das dores mais devastadoras, quando a gente pode perder aí um familiar, um amigo. E nesse caso das enchentes, ela pode resultar deixando famílias inteiras enlutadas. Então, comunidades inteiras enlutadas pela perda dos seus entes queridos. E muitas vezes a gente não perde apenas um ente querido, a gente perde mais de uma pessoa. Às vezes a gente perde mais de um membro da família,
ou mais de 2, 3 pessoas da mesma família. E se a gente passar por uma perda já é difícil, imagine passar pela perda de mais de uma pessoa da mesma família. Então esse luto ele vai ficando mais doloroso, ele vai ficando mais grandioso. E a gente precisa entender quais são essas dores para que a gente possa acolher essas pessoas que estão nesse momento precisando de ajuda. E não apenas de ajuda material. A gente sabe sim que essa é a principal ajuda nesse momento. A ajuda imediata que a gente pode pensar seria sim nos bens materiais, né? Comida, alimentos, vestuário, um novo lugar para que essa família possa ser acolhida, possa ser abrigada. E é claro que também o acolhimento emocional, o acolhimento moral dessas pessoas, né? Então a gente precisa pensar nesse acolhimento como um todo, não apenas deixar que essa família vai se reconstruindo sozinha, tá? E essa reconstrução emocional também é muito importante para que o que restou dessa família possa ser reconstruída, tá? Então, além da perda dos entes queridos que acontecem, a gente tem também a perda do lar, da propriedade, da casa. Então, muitas pessoas podem perder aí suas casas, seus pertences, e isso não apenas causa angústia emocional, mas também pode representar uma perda significativa da segurança, da estabilidade e do conforto. Percebem que aquele porto seguro, ele se foi junto com aquelas águas. Então, aquela casa, o porto seguro, o conforto, a segurança daquela família, ela não existe mais. É muito bom quando a gente consegue voltar para nossa casa, a gente se sente tão seguro, tão acolhida, né? Imagina uma família que já está passando por um luto de perder de repente algum parente e também ela não tem para onde voltar, ela não tem essa casa para retornar, ela não tem esse lugar seguro para que ela possa voltar, né, com aquelas pessoas que também resistiram a toda essa fatalidade. Então esse é o segundo tipo de perda, né? Primeiro a perda de entes queridos, depois a perda da propriedade, do lar, da casa, né, da segurança. E isso é muito significativo, essa perda ela é grandiosa para quem está vivenciando esse momento. E às vezes as pessoas de longe, né, podem falar e comentar, né, que bom, né, que vão-se os anéis e que fiquem os dedos. É uma expressão muito comum. Mas para quem está vivendo tudo isso, perder essa casa, perder esse ambiente, esse lar, é realmente viver um luto. Tá? Então percebem quantos lutos vão sendo desencadeados em um único acontecimento, em um único episódio, tá? E além disso também a gente tem outro tipo de perda, né? Que são as perdas dos meios de subsistência. Então tem muitos locais que estão sendo destruídos, como fazendas, empresas, empregos, lojas. E isso, é claro, vai impactar nas dificuldades financeiras e na incerteza do futuro dessa família, tá? E aí trazendo também algum estresse, né, e ansiedade em relação a tudo isso. Então essa família já está desestruturada, ela está passando por uma perda de pessoas queridas da sua casa e de repente ela também está perdendo o emprego, que é outra perda significativa, outra perda que causa um luto que pode desencadear uma grande depressão dentro desse processo. Então, já são 3 perdas, né, com esse único episódio que está acontecendo aí das enchentes e das chuvas no Rio Grande do Sul. É importante a gente entender isso também. Existe também mais uma perda, que é a perda da comunidade. A pessoa se perde, ela perde a referência de pertencimento. De repente ela não se encaixa mais em algumas situações, ela perde os amigos, né, a vizinhança, colegas de trabalho, colegas de moradia, e isso vai causar, né, uma sensação grande de isolamento, perda de apoio social,
e as pessoas vão se sentir desconectadas. Muitas vezes a gente, no nosso bairro, na nossa casa, né, os nossos vizinhos, eles começam a ser a nossa segunda família, né? Quantas e quantas vezes você já não recebeu o apoio de um familiar, de um vizinho? E nesse momento dessa perda, aquela pessoa ela está totalmente devastada e ela também não tem o apoio dessa comunidade que também está precisando de ajuda, né? Então ela precisa desse apoio e os seus vizinhos, os seus colegas ali, eles também estão precisando, porque não foi um fato isolado, foi um fato que está acontecendo na comunidade como um todo. E também aquela sensação de querer ajudar e também não ter como, né? Você conhecer e reconhecer algumas pessoas, algumas vizinhos que estão precisando de ajuda e de repente você também não consegue ajudar aquelas pessoas. Então aí entra mais um sentimento de impotência, de perda e de luto, né? Mais um luto para ser processado. Tem também a perda, né, da história daquele lugar. Então a cidade, quando ela vai sendo danificada e destruída, toda a sua história, edifícios, monumentos, artefatos, documentos, tudo isso também tem um impacto profundo na memória coletiva dessa comunidade, desse lugar. E isso também causa um impacto a essas pessoas, tá? De forma indireta, mas a longo prazo, mas acaba impactando realmente nessa vida social. Também um outro tipo de perda que acontece no luto coletivo é a perda de segurança e de confiança, né? Você perde realmente a confiança nas autoridades locais, nos sistemas de alerta, de desastre. Então isso pode gerar alguns sentimentos como ressentimento, raiva, desamparo, né? Falta de preparação das emergências, e muitas pessoas podem se sentir desmotivadas, elas podem se sentir aí desamparadas. E claro, vem aquela sensação de não poder confiar mais em tudo isso, né? Na segurança, a segurança da sua casa, do seu lar. E por fim, vem a perda de saúde mental e de bem-estar. Qualquer pessoa que esteja vivenciando esse processo doloroso, né, de muitas perdas por conta de um único problema, ela tem a sua saúde mental afetada, né? E uma doença muito comum, né, que pode ser desenvolvida e é considerada uma doença mental, é o estresse pós-traumático, né? Também acontece, né, com muita frequência após um problema que causa realmente um trauma, tá? É um estresse que vem após um grande problema causando esse trauma. Também pode vir depressão, ansiedade e transtorno de estresse agudo. Tudo isso por conta desse impacto emocional que vem dessa experiência, né? Principalmente quando requer muito dessa pessoa. Então ela já está passando por muitos momentos de dificuldade para assimilar tantas perdas. Eu perco pessoas queridas, eu perco a minha casa, eu perco a minha forma de sustento. E como que eu vou lidar com tudo isso? Como que vai ser daqui para frente? Como que eu vou me reorganizar, me reconstruir minha casa, reconstruir o meu lar, um lugar seguro para eu continuar vivenciando? Então, a gente precisa entender quais são essas perdas que estão acontecendo para que a gente possa dar o apoio adequado a essas famílias, né? E aí a gente vai estar abrindo aqui também, dentro do grupo Luto de Mãe, que a gente tem lá, uma plataforma do Facebook, para fazer um acolhimento, né, às famílias que estão passando por esse luto. Não apenas da perda dos entes queridos, né, mas considerando todas essas perdas que eu fui falando aqui, tá? Essas são apenas
algumas reflexões que eu trouxe aqui sobre as perdas que estão acontecendo por conta desse único episódio, né? Desse episódio das enchentes lá no Rio Grande do Sul, tá? São tragédias que afetam aí toda a comunidade e que deixam cicatrizes emocionais e sociais que podem levar anos e anos para se curar. Então, nesse momento, o apoio mútuo, a solidariedade são essenciais para ajudar as pessoas a lidar com essas perdas e poder reconstruir as suas vidas. Muitas pessoas, muitos lugares estão se mobilizando para ajudar, e isso é importantíssimo, mas a gente não pode esquecer desse apoio emocional que precisa para reconstruir internamente as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, tá? Então, meus amores, esse é um vídeo rápido para a gente falar um pouquinho sobre esse luto coletivo, sobre essa dor que acontece, que está acontecendo aí, principalmente nessa região que está sendo mais afetada com essas chuvas. E se a gente entender um pouquinho como a gente pode apoiar alguém que a gente conhece, né? Principalmente você, se você é da região, entendendo um pouquinho mais como ajudar essas pessoas, eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na forma, né? E no momento de reconstrução de vida dessas famílias. Certo? Um grande beijo para você e até o nosso próximo encontro aqui.